Boa noite a todos. Nós estamos vivendo na sequência do estudo sistematizado, a nossa aula número 9, que é referente ao segundo capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos e que trata da encarnação dos espíritos. São 17 questões, onde nós vamos começar a compreender melhor o objetivo da encarnação, uma definição acerca da alma e alguns conceitos sobre o materialismo, que é, melhor dizendo, a filosofia religiosa. Hã? Eu falei 9? Então começa de novo. Eu perdi, aqui eu desabituei de filmagem, vocês vão começar de novo. Ainda bem que tem uma opção de gente para corrigir. Eu falei 9? Nossa! O meu script está 11. Aqui está 11. Ainda bem. Pois é. Boa noite a todos. Nós estamos vivendo na nossa sequência do estudo sistematizado, a nossa aula número 11, referente ao capítulo 2º da segunda parte do Livro dos Espíritos e que trata da encarnação dos espíritos. São 17 questões, onde nós vamos compreender melhor o objetivo da encarnação, conceito espírita de alma e definições acerca do materialismo, que é a filosofia que se apoia exclusivamente na matéria, nas suas propriedades e reduzindo a própria alma a uma unidade material. É a negação absoluta de tudo que transcenda a matéria, a negação absoluta de Deus, da existência da alma, apoiando-se apenas naquilo que nós poderíamos colocar assim de concreto. Embora os avanços da ciência começassem a demonstrar que aquele conceito de matéria como sendo o que ocupa um lugar no espaço já vai se tornando também não tão concreto assim. Mas essa filosofia vem desde a antiguidade tentando, podemos dizer assim, atrapalhar ou diminuir a marcha do progresso, representada e representando-se, e aí nós podemos dizer assim com respeito àqueles que tenham esse pensamento, aqueles que representaram desde a antiguidade o pensamento materialista, mas considerando estes momentos na vida destes espíritos como aqueles momentos de pseudo-sabedoria. No século V a.C., Demócrito deixou, veja, é um dos filósofos considerados, apontados como materialista. Mais tarde, Epicuro, que viveu de 341 a 270 ainda antes de Cristo, também, segundo, veja, os historiadores, tem um conceito materialista da vida, alguns deles atribuindo ao movimento dos átomos como sendo a origem e a causa de tudo. Nos tempos modernos, o século XVII e o século XVIII, esses dois períodos foram muito assim pródigos no ressurgimento de tais ideias, exatamente porque representou, veja, os tempos contemporâneos, os tempos modernos, representaram aquela mudança, aquela liberdade depois dos 10 séculos de repressão, considerando-se a Idade Média, e que acabou gerando uma reação materialista, já que a religião dominante não conseguia oferecer às mentes mais esclarecidas, aqueles que buscavam respostas, informações coerentes que permitissem compreender melhor a vida, já que a ciência apresentava uma sequência lógica de desenvolvimento, de progresso, de evolução, e que não condizia com os princípios que as religiões ofereciam.
Algumas mentes mais esclarecidas e ainda consideramos em momentos de pseudo-sabedoria, porque a sabedoria verdadeira de maneira nenhuma pode se comprometer ou oferecer uma visão materialista da vida. Então, em momentos de pseudo-sabedoria, como todos nós, espíritos imperfeitos que somos, temos e muitos, mas exteriorizaram essa insatisfação através da negação. Aceitar aquilo que era oferecido como explicação acerca do surgimento da vida, acerca das causas primárias, a ideia que a religião apresentava de Deus. Então a aceitação da incoerência era melhor, portanto, negar. Essa é uma das causas de uma atuação muito grande da filosofia materialista, pelo menos no mundo ocidental, nesse período. Alguns pensadores, como Diderot, que foi um escritor francês, Auguste Comte, o pai do positivismo, Carl Voigt, que foi um antropólogo alemão, este chegou a afirmar ser o pensamento uma secreção do cérebro. Veja que, sob tal ótica, o corpo era considerado uma máquina, no que a doutrina espírita não discorda. Realmente o corpo é uma máquina perfeita, que atende a todas as necessidades do espírito, mas não é a sede do pensamento, não é a sede do sentimento, sendo a sede das sensações materiais. É um instrumento do qual o espírito se serve em função do seu progresso, mas não podemos colocar naquele ajuntamento material, naquele aglomerado de matéria, que sem a presença do espírito sequer conseguiria manter a sua agregação. Procurou-se, através de experiências científicas e àquela altura, podemos dizer assim, primárias, buscar encontrar a presença do espírito. Como isso não foi conseguido, como é que se vai procurar o espírito em um corpo que já o espírito deixou, ainda que hipoteticamente isso fosse possível? Então não é através de observando-se detalhes físicos do corpo que nós vamos encontrar a presença do espírito. Portanto, a filosofia materialista informava que, cessada a vida material, cessava o pensamento. Tudo aquilo que se havia construído, todos os ideais, os sonhos, a esperança, os sentimentos que haviam sido desenvolvidos, os sentimentos que nós conquistávamos nas pessoas, tudo isso deixaria de existir. E nós teríamos, veja, o indivíduo teria uma existência, a continuidade apenas, por exemplo, na lembrança das pessoas. Cessada essa lembrança, deixaríamos irremediavelmente de existir. E aí fica aquela situação: se de repente a vida da alma se resumisse apenas naquele trechinho em que ela se une uma vez ao corpo, sequer nós teríamos existido. Sob essa ótica de que a vida é apenas aquilo que a matéria pode conferir, a maneira como se procura, a maneira como se sente a vida, a escala, veja, os valores ficam totalmente comprometidos. Porque se a vida se resumisse apenas a uma existência, o que valeria mesmo é aproveitar-se o máximo que nos fosse possível enquanto se tivesse corpo. Aproveitarmos-nos de tudo e de todos. Nos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, aquele que recebe o título de O Método, Kardec faz uma análise em termos assim de explicando o método de estudo da doutrina espírita e a maneira como nós vamos divulgá-lo, considerando-se aquele que o vai receber. Então nós temos, se nós vamos passar adiante, vender uma ideia, nós temos que conhecer a clientela que se destina a essa ideia. Kardec faz uma análise aqui, em primeiro lugar, dividindo as pessoas no grupo de materialistas, descrentes e crentes, e chegando depois ao espírita cristão,
que realmente é aquele que passa a viver com naturalidade as leis morais. Mas começando pelo materialista, veja a época em que a doutrina espírita foi codificada, o materialismo tinha uma importância assim até que relativamente grande no conceito da época. Ser materialista conferia à pessoa que assim se apresentava um ar de sabedoria. Então seria assim, a ciência era materialista, a crença era alguma coisa de uma certa maneira até comprometedora. A doutrina espírita foi codificada exatamente na hora certa e no lugar exato, já que a França, naquele momento, exercia uma liderança cultural para o mundo ocidental. Qual é a classificação que nos é oferecida ali no método? Em primeiro lugar, o primeiro tipo de materialista, o sistemático, é aquele que é o radical, apoia-se naquilo que se chama, que ele considera ser conhecimento, portanto é alguém que se julga sábio. Ainda bem que são poucos. Então as pessoas que realmente têm uma visão materialista radical da vida são poucas. E ele aconselha que estes sejam deixados por conta das próprias leis. Vem depois o materialista por falta de coisa melhor. Esse quer crer, mas aí nós acrescentamos, mas ainda é muito ocioso para dar-se ao esforço de aprender. Vem depois os incrédulos e ele vai fazendo uma análise. Veja, a incredulidade já não é o materialismo como um sistema. Os incrédulos, entre alguns ele coloca os de má vontade, os de má fé, por covardia, por negligência, por leviandade, até por decepções religiosas que lhe ofereceram uma informação e depois aquilo, a partir do momento que se faça um estudo mais profundo, a ideia é muito frágil e não se mantém. A filosofia, a ciência espírita, e aqui nós colocamos ciência como conhecimento, não que o espiritismo não tenha um aspecto religioso, mas colocando ciência como um todo. A filosofia é a informação, a ciência é a comprovação, a religião é a maneira como nós vamos viver essas duas situações anteriores. Quem aprende alguma coisa, naturalmente se sente cobrado a viver dentro daquela nova realidade. Portanto, a filosofia ou a ciência espírita, ela se destina àqueles que queiram aprender, não se preocupando também com aqueles que, embora não sendo materialistas, queiram ver, assistir fenômenos. É aquela exigência que muitas vezes se faz que Deus deveria promover uma série de efeitos especiais, contratando alguns Spielbergs para que promovesse bastantes efeitos especiais, para que nós pudéssemos acreditar. Essa não é a proposta espírita. É através do conhecimento, portanto, através da filosofia. A ciência vai oferecer a comprovação necessária e a religião continua sendo a maneira como nós vamos aplicar tudo isso. Portanto, é o que Kardec coloca no comecinho do Livro dos Médiuns, deixando as pessoas bem à vontade. Não adianta insistir com aquele que não quer. Essa era a postura dele. Mas ele se apresentava como dispondo de todo o tempo que fosse preciso para aquele que quisesse aprender. A descrença, portanto, embora muitas vezes ela se apresente disfarçada de ciência, oferecendo essa visão materialista, é um sentimento incômodo, porque a ideia, veja, da existência de Deus, a ideia da imortalidade, a certeza de que nós somos imortais, de que nós somos um espírito, e não dizer assim, nós temos um espírito, não, nós somos um espírito, porque o corpo sem o espírito não fala absolutamente nada. Nós somos um espírito que temporariamente estamos nos manifestando aqui por um corpo. Parênteses, não estou dizendo que o que nós estamos realizando agora é um trabalho mediúnico.
Nós somos um espírito encarnado, temos um corpo e naturalmente nos manifestamos por ele. Portanto, a descrença, quando ela se apresenta na forma do materialismo, e muitas vezes disfarçada de ciência, faz com que o indivíduo, mesmo que ele se diga radical, fechado, não é isso e pronto, interiormente existe um desajuste, porque é a negação da nossa própria individualidade, da nossa própria identidade. Porque mesmo que no decorrer de uma ou de algumas existências, esquecido do passado, o espírito se imagine vivendo apenas uma única existência, na sua memória extracerebral estão gravados todos os acontecimentos das existências anteriores. É por isso que a imortalidade é uma ideia inata. Ela se faz presente, embora não na lembrança, mas naquela certeza interior de que nós somos imortais e que, quando contrariada, acaba por provocar desajustes interiores. Deixando de lado, portanto, a proposta materialista, que foi também se esvaindo com o próprio progresso, e se a ciência ainda não se oficializa hoje com a visão espiritualista, mas muitos cientistas já hoje têm essa proposta, têm essa certeza, que Deus é a única causa lógica para a explicação de tudo aquilo que nós estamos descobrindo, mas que absolutamente não criamos nada. Tudo que existe, nós estamos aqui como um elemento participante dessa criação, não somos os autores dela. Então é importante que se reconheça a existência de uma causa anterior, explicando inclusive a nossa própria existência, porque é só assim que ela se torna lógica. Deixando de lado, portanto, a proposta materialista, e a quem Kardec, ainda no Livro dos Médiuns, deixa a responsabilidade de provar. Veja, o materialismo que prove que o espírito não existe. Porque nós, no que nos diz respeito, já temos todas as provas que precisamos para crer nessa existência. O problema não é do espiritualista ou do espírita provar a existência do espírito, mas é aquele que não crê que prove a não existência. O que é que a doutrina espírita diz a respeito do assunto? Em primeiro lugar, a definição do termo alma. Todas as vezes que surge uma filosofia, alguma coisa nova, uma ciência, tem que se buscar uma nomenclatura específica, ou aproveitando-se termos existentes ou criando-se outros. O termo alma já existia, identificando o quê? Essência, âmago, cerne, mas também especificando os seres incorpóreos, cuja existência era reconhecida pelas religiões em todos os tempos. A alma, portanto, identificava os homens sem o revestimento material. À luz da doutrina espírita, esse termo ganha um novo realce. E, além do mais, incorpora-se, veja, como sinônimo de alma, o termo espírito, que passa a se tornar mais conhecido, tanto que quando alguém está conversando e diz assim, espírito, você já toca aquele sininho, olha, esse deve ser espírita, parece aquela conversa maçônica. Se alguém diz assim, reencarnação, espírito, você já olha, esse deve conhecer um pouquinho da filosofia espírita. Portanto, o termo espírito passa a ser sinônimo de alma. E qual é a definição dos dois? É o que nós temos na resposta 134 para quem estiver seguindo. São os seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que temporariamente se revestem de um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Assim, o homem integral, ou seja, essa identidade que nós estamos ostentando agora, é o resultado da união da alma com o corpo através do perispírito. Aí nós colocamos alguns detalhes acerca do processo de encarnação, que vai ser melhor depois na pluralidade das existências, ele vai ser melhor comentado, mas algumas coisas para que nós possamos compreender melhor o que é a encarnação do espírito como processo
e o objetivo, por que é que o espírito encarna, por que é que nós temos assim esse dever, essa obrigação de conviver intimamente com a matéria. Alma, corpo e perispírito são independentes entre si, inclusive cada um tendo uma natureza diferente. Para que o homem exista, os três harmonizam-se. Veja que a alma já foi confundida com o princípio vital. Por parte de alguns filósofos gregos, a alma era confundida com o elemento vitalizador. Veja, a alma ou espírito é o resultado da individualização do princípio inteligente ou princípio espiritual. O perispírito é o resultado da individualização do princípio vital, que já é um dos estados da matéria ainda não reconhecidos pela ciência convencional, mas o princípio vital que vai formar o perispírito, embora não apresente todas as propriedades da matéria, já é uma fase de materialização. E o corpo, que é o resultado, claro, da agregação dos elementos que nós conhecemos aí na tabelinha periódica de 110 e que os espíritos colocam sempre mais um. Para que essa união possa acontecer, é necessário que, através do processo de reencarnação, o princípio vital individualize-se como fluido vital, passe a animar o corpo e aí o espírito vai conviver de uma maneira harmoniosa durante todo o período em que essa união conseguir ser mantida. Um corpo, ainda que vital, não passaria de uma simples massa de carne, sem inteligência e sem sentimentos. É a alma que realmente confere ao corpo o brilho da inteligência e o calor do sentimento. Uma outra coisa que nós vamos descobrindo é que o espírito ou a alma não anima dois corpos ao mesmo tempo. Ele não encarna em dois corpos diferentes ao mesmo tempo. É umzinho de cada vez. Nós já não damos conta nem de um. Imagine se tivesse dois. Deus sempre sabe o que faz, né? Também não troca de corpo depois de iniciado o processo da concepção. Ah, não gostei, não quero esse, eu quero aquele do lado de lá. De jeito nenhum. Iniciado o processo da concepção e da gestação, é aquele mesmo. Pode até não levar a termo, de repente, esse processo ser interrompido, mas não para trocar por outro, para aproveitar, né? Não, fico 3 meses aqui, vou 3 meses para lá, de jeito nenhum. Também, já depois de reencarnado, vivendo, a alma não troca de corpo, que nos desculpe aquele autor espiritualista, né, digamos assim, Lobsang Rampa, que diz que trocou de corpo. Infelizmente, não é o que a doutrina espírita nos ensina. Pode até que os seus livros serem assim interessantes sobre alguns aspectos, mas ele não trocou de corpo porque o dele não aguentou, a trajetória foi muito tumultuada, então ele disse que trocou. Não se troca, nem durante a gestação e nem depois, quando já vivendo aqui com uma identidade terrestre. O espaço mínimo entre uma reencarnação e outra, às vezes nós vemos filmes, a ficção, desencarna alguém aqui, está nascendo uma criança, olha, aquele ali já encarnou naquele corpo. Também não. O tempo mínimo entre 2 reencarnações, teoricamente, é o período de uma nova gestação. Então não existe como um corpo já em desenvolvimento, o indivíduo desencarna aqui e já aproveita aquele que já estava ali. Também isso não acontece. A alma também não está encerrada no corpo, entre as vísceras, entre os tecidos, veja, corpo, espírito e perispírito. Aparentemente estariam ocupando o mesmo lugar físico, apenas não estão, porque cada um representa um espaço diferente. O princípio inteligente é um elemento do universo no seu aspecto espiritual. O princípio vital
é o elemento constituinte do perispírito. E o corpo é o resultado da agregação dos elementos da matéria nessa dimensão. Melhor dizer assim que coexistem harmoniosamente e, embora em espaços diferentes, convivem no mesmo tempo para que o homem possa existir. A alma, portanto, não tem uma sede fixa no corpo, liga-se ao perispírito, através do perispírito. Daqui para frente, eu acho que seria mais próprio, todas as vezes que nós nos referirmos à nossa situação de espírito, não dizermos mais assim, olha, eu tenho um espírito, ou o meu espírito, ou a minha alma. Pode ser isso, às vezes, uma expressão poética, mas que não corresponde à verdade. Fica mais próprio, talvez alguém possa até estranhar, quando você disser assim, olha, o meu corpo está tão cansado hoje, ou o meu corpo está com fome, vou levar o meu corpo para tomar banho agorinha mesmo. Embora seja meio estranho, é mais correto. Então não é um corpo que tem uma alma, é o espírito que temporariamente está administrando um corpo e é responsável por essa administração, pelo bom ou pelo mau uso que ele fizer desse empréstimo que a natureza lhe faz. Cessada a vida física, a alma continua a existir. Não acontece nadinha com ela de estranho. Desprendida do corpo, porque a matéria está em constante transformação, então o corpo não consegue manter-se estável indefinidamente. As ligações, nós já vimos isso lá na historinha do princípio vital, as ligações vão enfraquecendo, o espírito afasta-se mantendo a sua individualidade, a sua inteligência, seus sentimentos, as lembranças, mantém a forma humana, geralmente a aparência da última reencarnação, e aí sim está prontinho para uma nova reencarnação. Já vai entrando na fila para poder, e cada dia parece que essa fila está se tornando maior, porque com os recursos que existem hoje, não está fácil das alminhas encontrarem um útero para se instalarem. O povo faz tudo o que é possível para dar um jeitinho de diminuir o grupo familiar. E o pessoal ali esperando uma oportunidade para voltar aqui para a vida material, que é a única maneira de o espírito progredir. Todos os espíritos vão viver as experiências materiais para que possam sublimar as suas imperfeições, para que possam substituir a ignorância pela sabedoria, atingindo a perfeição relativa que é concedida ao espírito. Se a existência, portanto, se resumisse apenas à vida do corpo, se a existência da alma se resumisse apenas à vida do corpo, na realidade nós nem teríamos existido. Qual a dificuldade de se entender que a alma, que é reconhecidamente imortal, não apenas pela doutrina espírita, porque as religiões que oferecem como continuidade a ideia de céu ou de inferno estão de acordo com relação a essa continuidade. Aquele que, sob essa linha de pensamento, então eu pediria assim aquela atenção para depois a gente não entender o conceito de maneira errada. Sob essa linha de pensamento, a alma seria ligada ao corpo no momento do nascimento, é ali que então ela é destinada ao corpo que ela vai habitar. Vive, claro, o tempo que for permitido, veja que o corpo permitir que ela viva. Depois disso, se vai para o céu, eterniza-se na bem-aventurança. Se vai para o inferno, eterniza-se no sofrimento. Portanto, outras religiões não discordam que a alma seja imortal. Por que é que um ser imortal
destinado, claro, ele tem um programa fixo a cumprir. Por que é que ele não poderia repetir essa experiência em outras oportunidades? O mecanismo que permitiu a ligação em uma vez, por que é que ele não pode ser refeito se a alma continua a manter-se íntegra nas suas faculdades, nas suas conquistas? Portanto, veja, o probleminha não é com relação à eternidade, é só a dificuldade de se compreender essa possibilidade que é a mais lógica. Ou então nós teríamos que admitir que os nossos programas de ensino elaborados pelo homem são mais lógicos que os programas elaborados por Deus, que não exigem que o indivíduo aprenda toda a matéria de um curso em apenas de um ano, mas que o curso vai acompanhando as fases do desenvolvimento mental da pessoa, começando na infância, até que depois de um determinado tempo ele consiga tornar-se profundo conhecedor em alguma área. Ninguém vai exigir que o aluno do primeiro ano, em um ano, aprenda tudo. Ele vai podendo, veja, através dos anos, repetindo em muitas situações, ele vai repetir de ano até que ele termine o seu curso. A convivência estabelecida pela reencarnação, pelas vezes em que nós vamos repetindo o processo, veja, encarnação é o processo. É o espírito unindo-se à matéria, é o princípio inteligente unindo-se ao princípio material. A reencarnação é a repetição do processo. Para reencarnar, Deus já dispôs de maneira tal que nós precisássemos inicialmente de 2 pessoas. Já começa o processo da convivência. Então, mesmo que essas 2 pessoas não possam ficar conosco, alguém vai ter que cuidar de nós. Então a convivência, veja, esse processo reencarnatório, a infância, faz com que uma convivência inicial seja estabelecida e a partir daí nós temos que conviver. E a convivência que vai favorecendo o desenvolvimento moral, como as necessidades físicas do corpo, onde a lei do trabalho se faz presente, veja, é o primeiro processamento da lei do trabalho, faz com que a inteligência seja desenvolvida. O espírito, por isso, repetindo as experiências, repetindo o aprendizado, ele vai desenvolvendo a sua inteligência, vai se desenvolvendo moralmente. Qual é o problema? O que é que impede de se compreender apenas esse detalhe? Se a imortalidade já foi assimilada por toda a humanidade terrestre. É por isso que o princípio, a ideia de Deus, o princípio da imortalidade, bem como o da encarnação e da reencarnação, faz parte das tradições praticamente de todas as filosofias religiosas, com relação à ideia de Deus e à imortalidade de todas. As divergências começam a partir da reencarnação. Mas boa parte, se não quiser, quase acreditamos que a maior parte da humanidade seja reencarnacionista, compreendendo essa possibilidade de se repetir a experiência. Na atualidade, a própria pesquisa científica tem sido atropelada por situações em que a possibilidade de existências anteriores vai ficando cada vez mais clara e até explorada hoje nas terapias das vidas passadas, por recurso esse às vezes utilizado até por profissionais que se dizem materialistas. Não sei como, não tenho a responsabilidade de explicar, mas nós já vimos entrevistas de profissionais que se diziam materialistas e trabalham com terapia de vidas passadas. Particularmente eu não me colocaria na mão de uma pessoa dessa, mas em todo caso a gente vê disso por aí hoje em dia. A reencarnação, portanto, é a única explicação lógica para a vida. É a maior prova também da justiça divina. O Espiritismo, portanto, pode apresentar-se como ciência de vanguarda no mundo, porque quando a ciência convencional provar a existência da alma
e a reencarnação já fazia parte dos princípios espíritas desde a sua estrutura inicial. A encarnação e a reencarnação fazem parte das tradições da humanidade, não apenas, veja, não é apenas uma proposta espírita a partir do dia 18 de abril de 1857. Desde a cultura Veda dos povos árias, que possivelmente podem ter 60 mil anos, Pitágoras passou 30 anos no Egito e a levou para a Grécia. Veja, da Índia foi para o Egito, do Egito foi para a Grécia. Chegou ao mundo moderno, mas, havendo desaparecido dos princípios religiosos, das religiões oriundas do cristianismo, foi revivida pela doutrina espírita a partir de 1857. Os druidas na Gália eram reencarnacionistas. Os hebreus também, apenas que era aquela visão distorcida sob o nome de ressurreição. Foi confirmada por Jesus no nascer de novo. Foi por isso que aquele dia nós fizemos aquele trabalhinho sobre o nascer de novo. Foi confirmada por Jesus no nascer de novo. Jesus afirmou categoricamente que João e Elias eram a mesma individualidade, eram a mesma alma. Por que é que se reencarna, afinal de contas, que era a proposta do início? Por que é que se encarna para que depois o processo seja repetido? O princípio inteligente precisa das experiências que a matéria possa lhe oferecer para que ele possa desenvolver o seu potencial, inicialmente de inteligência, que é uma concessão, e a partir de um determinado momento o seu potencial moral. O probleminha todo é que a matéria é instável e não mantém-se. Veja, ela não consegue se manter estável durante um tempo indeterminado. Daí essa união tem que ser renovada, é só esse o probleminha. A união do espírito com o corpo tem que ser renovada, porque ia ser difícil continuar, pelo menos na realidade que nós conhecemos. 80 anos, a gente não são pessoas tão idosas assim, né? Mas 80 anos já é meio difícil de você conseguir se utilizar daquela máquina e ela continuar oferecendo os recursos de quando ela tinha só 40 ou 30. Vai havendo um desgaste natural, a reposição do princípio vital, do fluido vital vai se tornando insuficiente e o espírito precisa de uma máquina à altura das suas necessidades. A encarnação, portanto, é o mergulho na matéria que promove o progresso do espírito e ao qual estão sujeitos todos os espíritos. É nessa resposta 133, e aqui nós gostaríamos assim que todos os companheiros gravassem muito esse número, 133, Livro dos Espíritos, onde é dito o seguinte: todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Por que é que nós estamos dando esse realce a essa resposta do Espírito de verdade? Não sem preocupações maiores com outras filosofias religiosas que oferecem uma explicação assim, que os anjos foram criados anjos, que as almas são criadas almas, para que a alma atinja a bem-aventurança, ela tem que dar uma sorte danada, entre outras coisas, e que os demônios seriam os anjos que não deram certo. Nós vamos deixar isso de lado. Mas existem algumas correntes filosóficas e que tentam infiltrar-se ao pensamento espírita e apontando assim que alguns espíritos, aqueles que conseguissem evoluir sem reencarnar, aí eles usam o termo assim, evolução em linha reta, esses não precisariam viver as experiências materiais. Aí, o que é que nós podemos pensar? Bom, nós somos aqueles que não demos certo.
Porque se existem alguns dentro dessa linha de pensamento que evoluem em linha reta, nós devemos estar evoluindo em círculos, sei lá, em linhas quebradas, não sei. Porque nós somos aqueles que não conseguimos a tal da linha reta. Estamos aqui vivendo as experiências reencarnatórias. Isso não corresponde à realidade. Seja afirmado por encarnado, desencarnado, editado por editor espírita, quando vocês encontrarem, vocês vão enxergar. Apresentado como verdadeiro. Então não é Kardec e fulano. A doutrina espírita se apoia na codificação kardecista. Aliás, seria uma discriminação muito grande se Deus oferecesse oportunidades diferentes aos espíritos. Todos são criados simples e ignorantes. Que pergunta que é mesmo? Ah, isso mesmo. Quando vocês encontrarem o artigo de jornal, o livro, é lá na resposta 133. Todos são criados da mesma maneira. Porque se eu soubesse que Deus tinha criado um anjo sem passar tudo que eu estou passando, eu ia reclamar. Eu ia ter que encontrar um lugar que eu ia reclamar. Por quê? Então ninguém vai ter esse direito, porque todos são criados simples, com potencial a ser desenvolvido. As vidas, veja, a sucessão de vidas, embora no momento elas possam não parecer agradáveis, em algumas situações, em outras são agradabilíssimas, mas é o único recurso, é a única maneira de o espírito atingir a perfeição. Também Deus não se preocupa em estabelecer um número. Ele nos deixa à vontade para determinar esse número. Reencarnaremos tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Se não acompanharmos o progresso de um planeta, existe outro. Se não conseguirmos acompanhar o progresso daquele, existe outro. Nós podemos usar e abusar, só na Via Láctea, 110 bilhões de sóis, com possivelmente 10 planetinhas em volta de cada um. Se isso for insuficiente, Joana de Ângeles diz que aproximadamente existem 100 milhões de outras galáxias. Portanto, a criação é incessante, o universo é infinito e ele nos deixa à vontade para determinar quantas vezes nós podemos repetir esse processo até que, desenvolvido o programa, atingida a perfeição, o progresso continua, mas não mais dependente da vida material. Na próxima semana, quem é que está com o Livro dos Espíritos aí para ver a sequência? Retorno, é a morte mesmo, pronto, né? Então, na próxima semana, um assunto interessante. É quando o corpo não aguenta manter, claro, a agregação, tem uma leizinha que se chama de destruição, e nós podemos deixar e já entrar no consórcio, lá no mundo espiritual, para o modelinho 0 quilômetro na próxima encarnação. O título é Onde? Onde? Onde escutes a voz que blasfema, ironiza, amaldiçoa. Não ponhas discussão agravando o azedume. Ao invés do revide, usa sem mágoa o verbo que abençoa. Onde o crime enlameie com temerários ímpetos de fera a face da existência, não atires contra o instinto. Semeia a tolerância, ajuda e espera. Onde o erro domine entretecendo cárceres e dores, não deites pedras no caminho alheio. Patenteia a verdade sem reproche, dando bondade e luz por onde fores. Onde o fracasso grite no cortejo de sombras em que avança, não repouses no chão de desalento. A ninguém desanimes e recupera o clima da esperança. Onde o mal apareça, azorragando o mundo sofredor, procuremos com Deus a infinita bondade e sejamos em paz, pelos dons de serviço, uma bênção de amor.